Você vai ouvir agora as explicações do Apocalipse com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Pois bem, hoje eu quero falar aqui a respeito dos 4 primeiros selos. Se você, meu irmão, minha irmã, abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, do capítulo 6, você vai ler o seguinte: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Deixe-me fazer uma pergunta muito importante aqui para você que está me ouvindo. Quem é que está abrindo o livro selado? Quem é que está abrindo o primeiro selo? É Jesus, não é verdade? Então, guarde isso em mente. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele está abrindo o selo. E uma dos seres viventes, dos animais, das criaturas que há lá no céu, dizem, vem e vê, para o apóstolo João. E o apóstolo João, ele diz no versículo 2 do capítulo 6, e olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. É necessário explicar para os irmãos que muitos, quando leem aqui o primeiro selo, eles logo tiram a conclusão. Cavalo branco. Saiu vitorioso para vencer. Tinha um arco. Foi-lhe dado a coroa. Então é Jesus. A pessoa tira essa conclusão. Mas quem é que está abrindo o selo? É Jesus que está abrindo o selo. Então quem sai nesse primeiro selo de juízo não é Jesus. Esse cavaleiro do cavalo branco é o anticristo, que virá com muito engano e vai fazer aliança com o povo de Israel no início da grande tribulação, depois do arrebatamento. O cavaleiro do cavalo branco, que é Jesus, é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Mas esse primeiro selo aqui é o anticristo. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver, e saiu outro cavalo vermelho. Ao que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Esse segundo selo é o juízo da espada, da guerra. Não tem muito o que interpretar. Está claro aqui. O anticristo, ele surge, ele se manifesta depois do arrebatamento, então logo vem as guerras, uma violência a qual nunca houve na terra. O versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Esse terceiro selo, ele é aberto, então vem a fome. Então aqui está claro que é a escassez de alimentos. Então o terceiro cavaleiro, ele traz a fome. Agora vamos para o 4. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem ver. E olhei e eis um cavalo amarelo. E o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com mortandade, com as feras da terra. Nós vamos falar só sobre esses 4 selos hoje. Então vamos recapitular aqui para nós terminarmos. Jesus, ele há de abrir o livro selado depois que ele arrebatar a igreja da terra. E então vai começar o tempo da ira, o dia da vingança do nosso Deus. A primeira coisa que acontece é o anticristo se levantar, o governador mundial, o príncipe romano, o império romano revivido. Logo em seguida vem o juízo da espada, da fome e da morte, da mortandade. Então não tem muito o que
se interpretar é o que está escrito aqui. Tudo isso virá depois que Jesus arrebatar a igreja aqui dessa terra. Nós não vamos estar aqui, nós que somos de Jesus, não vamos estar aqui na grande tribulação, não. Nós vamos estar lá com Jesus na casa do Pai, passando pelo tribunal de Cristo, depois as bodas do Cordeiro, e depois, 7 anos depois do arrebatamento, voltaremos com o Senhor, quando ele virá para Israel e todo olho verá e ele estabelecerá o milênio. Eu deixo essa explicação aqui hoje. Guarde isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. E lembre-se sempre que Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Você ouviu Uma Palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.